Através de um gráfico, você sabe identificar uma mistura comum, diferenciá-la de uma substância pura ou até mesmo de uma mistura eutética ou azeotrópica? Se você tem dificuldade, se você tem dúvida nesse assunto, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos ensino meus alunos um jeito prático e fácil de aprender química. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os gráficos das misturas comuns, de como identificar uma mistura comum a partir de um gráfico. Agora, antes de falar de gráficos, se esse é o primeiro vídeo seu aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal, tá? Não se inscreve no canal, ative o sininho, ative as notificações, seja um dos primeiros a saber das novidades do tutorial de Química. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Bom, mas vamos lá. Aqui eu posicionei já os dois eixos do gráfico, temperatura em função do tempo. É a chamada curva de aquecimento. Mas antes de falar da curva de aquecimento, vamos aqui à definição do que é uma mistura comum. Mistura comum é aquela que não, vou pôr o não em vermelho, não possui ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Eu gosto sempre de deixar claro, quando eu falo que não possui ponto de fusão e ponto de ebulição, quer dizer, ela não possui temperatura constante durante a fusão e durante a ebulição. Isso é ponto. Não é a mudança de estado físico. Porque a hora que eu falo não possui, tem aluno que acha que, quer dizer então que ela não sofre fusão. Sofre, mas não em temperatura constante. E é isso que você vai ver comigo agora, aqui no gráfico, tá? O gráfico fica da seguinte maneira. Vamos imaginar aqui o gráfico começando com a substância no estado sólido. De repente, estou lá no laboratório e percebo que ela entra em... Nossa senhora. Pera aí, deixa eu ajustar isso daqui. Eu percebo que ela entra em fusão, tá? Só que ela entra em fusão numa determinada temperatura. Então aqui vai ser o início da fusão, nessa temperatura. Porém, a temperatura ela vai variando até chegar uma hora que acaba todo sólido. Então aqui a gente vai ter o final da fusão. Eu falar e escrever, você sabe que é o meu problema, né? Então o que vai acontecer? Olha só, a temperatura ela sofreu uma variação. Tá vendo, ó? Então nós temos um intervalo de fusão. Nós não temos o que é comum na substância pura, que é o patamar. Se fosse uma substância pura, seria assim, ó. Seria constante. Começa numa temperatura e termina na mesma temperatura. Não. A mistura, no caso aqui a mistura comum, ela vai ter a variação durante a fusão e após ficar líquido, tá? Após terminar aqui a fusão, ela vai a uma determinada temperatura ter o início da ebulição. Só que essa ebulição também vai ter o mesmo processo, ó. Início da ebulição e final da ebulição. Então também, ó, numa variação. Então quando eu falo que não tem ponto de fusão, não tem ponto de ebulição, o que eu estou querendo dizer é isso, ó. A fusão e a ebulição ocorre, aqui está acontecendo a ebulição, porém não acontece em temperatura constante. Então, quando eu vou identificar um gráfico, eu vou olhar exatamente isso. Se está variando a temperatura durante a fusão, durante a ebulição. Se eu tenho variação da temperatura durante a fusão, durante a ebulição, eu vou ter, então, uma mistura comum. Beleza? Maravilha? Tá entendido isso? Então, tá legal. Se você entendeu, maravilha. Se ainda assim sobrou dúvida, não esquece. Eu peço sempre isso para você. Deixe o seu comentário,
tá? Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Eu sempre falo isso para você. E eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te dar esse suporte. Então, não se esqueça, se ficou dúvida nessa aula, deixa aí o seu comentário. No mais, bons estudos!